Oi, crianças. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Tô com saudade. Vou fazer uma correção aí, né? Um pouquinho longa. Tem bastante coisa para corrigir, né? Então, vamos fazer a correção para depois a tia dar sequência. Vou compartilhar com vocês a tela agora, tá? Pega o livrinho lá para nós darmos sequência, tá bom? E eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou bem, mas eu estou com frio. Ó, página 54 a 65, tá? Acho que eu juntei duas videoaulas e fiz uma correção, tá bom? Vamos lá. Ó, aqui, nós vamos falar sobre aquela aula que nós tivemos sobre verbete de dicionário, né? Aí aqui eu coloquei toda aquela primeira parte, ó, ler a verbete de dicionário, compreendendo sua composição, seu estilo, a sua função comunicativa, ler uma página de dicionário, desvendando a sua organização, pesquisar e apresentar oralmente um verbete de dicionário, conhecer e aplicar as regras gerais de uma situação gráfica. Então, vamos lá. Por que eu coloquei essa página? Porque tem uma pergunta, tem uma atividadezinha aqui embaixo, ó. Esta é a maior palavra da língua portuguesa registrada em dicionário. Nossa, é muito difícil até para ler, ó. Pneumultramicroscópico silico vulcanoconiótico. Quem sabe falar isso aí rapidinho, professor João. Porque uma vez ele pronunciou e eu fiquei meio assim, né? Muito difícil de falar. Você consegue ler essa palavra sem gaguejar? Então, vocês viram que eu gaguejei, né? Tenho dificuldade, porque é uma palavra muito grande. Ó. Quantas letras a compõe? Ela é composta de 46 letras. Aí a separação de sílabas, como fica? Ó, pneu, mo, ultra, microscópico, silico, vulcanoconiótico. 20 sílabas, chega, cansa, né? Ó, como ficaria a sua separação de sílabas? Já coloquei lá. Quantas tem? 20. Sob a orientação do professor, pesquise o significado dessa palavra no dicionário. Como vocês já fizeram a atividade, eu creio que vocês já pesquisaram, é uma pessoa que adquiriu doença pulmonar causada por inspiração de cinza vulcânica, né? Então, essa doença aí, as pessoas que inspiram as cinzas do vulcão. Vou descer aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Criado em 1962 pelo cartunista argentino Quino, Mafalda é uma criança de 6 anos. Ai, gente, eu gosto muito das tirinhas da Mafalda. Em suas tiras, ela surpreende por estar atenta a questões sociais e políticas do seu tempo, sem deixar de ser criança. Ela busca entender os problemas que afetam a vida das pessoas na sociedade. Leia, atire e responde as questões por escrito. Vamos lá. Não, o dicionário não diz que é palavrão. Não. É que é uma porcaria, repugnante. Não diz que é uma porcaria repugnante. Também não. Não pode ser. Lê para mim. Sopa, do alemão, soup. Prato de caldo com pão, massas, farinhas, etc. No primeiro quadrinho, Mafalda e Felipe estão conversando. O que Felipe está fazendo? Felipe está procurando o significado de uma palavra no dicionário. O que a resposta de Mafalda, não, no primeiro quadrinho indica? Indica que ela se surpreendeu, não aceitou que o dicionário não dissesse que a palavra não era um palavrão. Que outra fala da Mafalda reforça a ideia de que ela não estava acreditando no que estava escrito no dicionário? Não pode ser.
lê para mim. No terceiro quadro, Felipe lê o que o dicionário apresenta duas informações sobre a palavra sopa. Copie-as conforme se pede a seguir. Origem, do alemão, Sup. Significado, prato de caldo com pão, massas, farinha e etc. Pelo contexto, podemos entender que Mafalda esperava que a definição da palavra sopa fosse outra. Que informações ela esperava ler no dicionário? Que era um palavrão, uma porcaria, repugnante. Procure no dicionário o significado da palavra repugnante e copie-as nos espaços a seguir. 1. Que repugna. 2. Que causa aversão, nojo, nojento, repelente, repulsivo. Vou voltar. Fico melhor aqui em cima. 7. Sob o último quadrinho, responda. Onde a mãe de Mafalda encontrou o dicionário? Na lixeira. O que a mãe de Mafalda não entendeu no último quadrinho? Ela não entendeu porque o dicionário estava na lixeira. Que explicação você daria à mãe de Mafalda sobre o que ocorreu no último quadrinho? Mafalda achou que o dicionário não serviria para nada, já que não trazia sua opinião sobre a sopa. Pelo contexto da tira, podemos concluir que Mafalda detesta a sopa. É verdade, ela tem todas aquelas definições, né? O que diz o dicionário sobre a palavra dicionário? Então, vamos lá. Segundo o dicionário Aulério, da língua portuguesa, dicionário é um conjunto de vocábulos de uma língua ou de termos próprios de uma ciência ou arte, dispostos em geral, alfabeticamente e com respectivo significado, ou sua versão em outra língua. Que informação consta em um verbete de dicionário? Mais do que apresenta um conjunto de palavras, o dicionário é uma ferramenta importante no dia a dia, uma vez que traz muitas informações sobre as palavras, por exemplo, escrita, ortográfica, pronúncia, separação de sílaba, a origem de que a língua evolui ou a que a língua pertence, acepções, vários significados de uma mesma palavra, frase que serve de exemplos para os diferentes significados dos verbetes. Aí tem vocábulo, é o mesmo que palavra, verbete. É cada uma das palavras a que o dicionário, as enciclopédias, etc., se propõe a explicar. Em geral, as palavras apresentam mais de um significado. Bom, como o dicionário está organizado? As verbetes são apresentadas em ordem alfabética. Portanto, o dicionário está organizado de A a Z. Para procurar uma palavra, considere-se a princípio a primeira letra, depois a segunda, a terceira e assim por diante, né? Que são as ordens alfabéticas. Olha aqui, livraria. Né? Tá vendo? Do primeiro ao oitava. Livro. A palavra livraria está antes da palavra livro por causa da quinta letra, pois a letra A no alfabeto aparece antes da letra O. Tá vendo? Por isso que livraria está na frente. Até aqui tá tudo certinho. Até o R. Tá na mesma, né? Na mesma ordem. Quando chega aqui, a livraria passa na frente, tá? Por ser um princípio organizador bastante comum, a ordem alfabética permite ao leitor localizar com facilidade o que deseja. E é por essa razão que os nomes dos alunos estão organizados alfabeticamente na lista de chamada. Por exemplo, é comum também aparecer em ordem alfabética o nome da cidade, em guias turísticos, os nomes de pessoas em listas e agendas telefônicas, os verbetes, ou verbetes, né, em enciclopédias, o nome de autores nos fichários e bibliotecas, em catálogos de livro e etc. Em que ordem as palavras de cada grupo seriam apresentadas no dicionário? Numere-as de 1 a 5. Tá vendo? Ó? Aí aqui tá numerado. Vamos lá. 1, pedra. Porque todos começam com P, tá vendo? Ó, P, tá? Ó, vou dar aqui, ó. Pedra.
O 2, ó, o P, o E, o D, até o D, tá vendo? Tá certinho, ó, até o A. Agora aqui, ó, já entra o A, terminou aqui, então aqui o Pedrari, já entra o R, tá vendo? Já vai pro 2. Agora o 3, ó, Pedre, ó, tá vendo? Julho. E assim por diante, vai aumentando. Então, ó, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 4, 3, 1, 2. É a forma que está correta aqui apresentados no dicionário, tá bom? Se fosse de 1 a 5, seria nessa ordem que tá aí. Verbete. Leia esta verbete e responda as questões, tá? Então, lá. Balão, substantivo masculino, artefato de papel fino, que por força, tá vendo, ó, do ar quente produzido em seu interior, eleva-se a atmosferas. Aí tem várias, de 1 a 3 aqui, ó, de 1 a 5 as explicações aqui, tá vendo? Ó? Vamos lá. Aqui o verbete está apresentado e quantas sílabas tem? Nós estamos falando da palavra balão, tem 2 sílabas, tá vendo? Ó? Balão. No formato, a origem da palavra aparece abreviada e entre colchete, qual é a língua dessa palavra? Ó, tá vendo? Ó? Tá em colchete aqui, ó, ballon, né? Francês. Como se escreve balão em sua língua de origem? Então, na língua de origem da palavra balão, né, que é uma palavra de origem francesa, se escreve assim, ó, balão, tá? Na sequência, há outra abreviatura relativa à classe das palavras e ao gênero masculino ou feminino a que ela pertence. O que significa SM? Olha lá, substantivo masculino. No verbete, há vários números relativos aos significados que são as acepções das palavras. Quantas acepções para essa palavra esse dicionário apresenta? Aí, como, né, lá atrás, foram 5, tá? No slide anterior. Na primeira acepção, há outra abreviatura, V, que significa ver. Ela indica que a definição completa está em outro verbete, aerostato. Procura no dicionário e copie o seu significado. Ó. Veículo que usa um gás mais leve que o ar para mantê-lo flutuando na atmosfera. Há 2 tipos de aerotato, balões e dirigíveis. Aerostato, esfera, tá vendo? Aqui, ó, Áureo, B de H, Mini Aurélio, dicionário da língua portuguesa, 8ª edição, foi aonde foi tirado as informações, tá bom? Agora observe a imagem ao lado. Qual das acepções se refere a este objeto? Né? Ó, acepção 1, tá vendo? Ó? Veículo, tá? Que usa um gás para levar, mais leve que o ar para mantê-lo flutuando na atmosfera. São 10 as classes de palavras, tá vendo? Ó, substantivo, as abreviações aqui, ó, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral. Consulte no dicionário como essas palavras são abreviadas e a escreva ao lado delas. Então, as palavras estão aqui, as abreviações são essas aqui, tá bom? Substantivo, lá no dicionário está escrito subiste. Verbo está escrito V, né? Tá igual aqui na verbete interior lá, do slide que nós passamos. Quais destas palavras você não encontraria no dicionário? Aqui, ó, meninos, meninas. Porque no dicionário as palavras não apresentem sua forma masculina e singular. Porque no dicionário as palavras são apresentadas em sua forma masculina e singular. Então, meninos e meninas, aqui tá fora, tá? É meninos e meninas, que não aparece no dicionário, porque ele só mostra o singular, ele não mostra o plural, tá bom?
porque no dicionário as palavras são apresentadas em sua forma masculina e singular, tá? Meninas não aparece nem meninas e nem menina, porque aqui, ó, é feminino e no dicionário é só masculino, no caso, tá? No dicionário as palavras são apresentadas em sua forma masculina, tá vendo? Aqui, ó, e no singular. Então, meninas, menina e meninas, ó, aqui não. Essas três não aparecem, tá bom? Vai aparecer aqui, ó, menino. As palavras abaixo não são encontradas no dicionário. Escreva a forma como elas são. Então, aqui, observa, tá vendo? Elas não vão correndo. Vai aparecer, ó, as palavras abaixo não são encontradas no dicionário. Escreva a forma como elas são encontradas, né? No caso, no dicionário. Correr, ó, vai aparecer lá correr, dever, ser, aviso, inchado, tá? Aí aqui tem outro verbete, ó, tá? Ensopado, que é, né? Fala lá sobre o que é um ensopado. Que no caso, né? Tem vários, ó. Aqui que ensopou, esse ensopou aqui é que a pessoa se molhou todo, no caso, né? Aí tem um ensopo que se transformou em sopa, tá vendo as acepções aqui, ó, tá? Então vamos ver o que ele tá pedindo lá. Chama-se entrada a palavra que é o objeto de definição do dicionário. Circule a entrada desse verbete, tá vendo? Ó? Como é escrita a letra inicial das entradas? Sempre em minúsculo. Então, sempre vai aparecer em minúsculo lá para você. Sobre as acepções de ensopado, responda o que se pede. Quantas acepções são apresentadas a esse vocábulo nesse verbete que passou aqui atrás? 4. Qual dessas acepções relaciona-se à culinária? Como você descobriu isso? Terceira e quarta acepções. É possível saber isso tendo pelo significado dado, quando pela palavra cu, né? A abreviação de culinária na terceira acepção. Em quais acepções o vocábulo ensopado é classificado como objetivo? Em qual pertence a classe das palavras substantivo? Onde está essa informação? Nas acepções 1, 2 e 3, o vocábulo ensopado é adjetivo. Na acepção 4, substantivo. Essa informação é dada logo após o verbete, no caso do adjetivo. No caso da segunda classificação substantivo, há um símbolo que separa das demais acepções de um quadrinho. Numere cada frase de acordo com a acepção no contexto em que a palavra foi empregada. Use os números conforme as acepções dadas no dicionário. 1. Chegamos em casa ensopados, por causa da chuva. Né? Lá no verbete está lá o primeiro, né? O ensopado, encharcado, molhado. 2. O telhado da casa ficou ensopado. 3. Minha amiga passou uma receita de peixe ensopado e vou testá-la hoje. 4. O ensopado de ontem estava uma delícia. Bom, página 60 aí, né? Que tem aquela página, tem a página do dicionário, que é esse daqui, ó. Tá? Então eu não coloquei, por isso eu só observei página do dicionário, página 60. Então vamos lá. Quais são as palavras guias dessa página? Mosqueado e motor, que é o início, né? No caso, ó, é o que inicia e que termina essa página aqui, tá? De que forma as palavras guias ajudam as pessoas que estão procurando uma palavra no dicionário? Sabendo que a primeira palavra da página é mosqueado e a última é motor, ela tem como saber se a palavra que procura está naquela página ou não. Tá? Então fica mais fácil. O que significa mosqueado? Que tem malhas escuras.
Qual é a primeira acepção apresentada para a palavra motor? Que faz mover, que causa movimento, que impulsiona, tá? Ó, no alto da página dos dicionários são registradas palavras guia, ou seja, a primeira e a última palavra da página é a orientação, né? Porque dali você consegue saber o que, se você procura estar naquela página ou não. Por que a palavra mostrador vem antes da palavra mostrar? Porque a letra D, mostrador, vem antes da letra R, mostrar. Porque a palavra motocicleta vem antes da palavra motociclista? Porque a letra E de motocicleta vem antes da letra I de motociclista. Da primeira coluna, copie duas palavras que tenha vindo do latim e escreva-as também nessa língua. Mosca, ó, late, murso, mosteiro, late, monastério, mosto, late, musto, mostrar, late, mostrare. Tem outras, né? Tem mais do que... Aqui tá pedindo para você copiar duas, aqui tem um pouco mais, tá? Da primeira coluna, copie 3 palavras que são substantivos masculinos. Eu acho que a letra H aqui, ó, mosquetão, mosquete, mosqueteiro e mosquito. Não coube aí, tá bom? De acordo com essa página de dicionário, como se forma o plural das palavras a seguir? Escreva: mosquetão, ó, mosquetões, motim, motins, motivação, motivações. Nessa página há uma palavra que tem uma flechinha antes dela. Copia: motocross. Na sequência aparece a pronúncia em inglês e em português. Copia: motocross, motocross. São as palavras que têm a mesma escrita, mas com significados diferentes. Na página do dicionário que estamos analisando, há duas palavras que são escritas da mesma forma que outras duas. Identifique e indique de quais palavras cada uma se origina. Mosquetão origina-se de mosca, mosquetão origina-se de mosquete, moto origina-se do latim moto e moto, abreviação da palavra motocicleta. Como você as identificou? É que elas se repetem, isto é, têm entradas diferentes, né? Espera que os alunos digam que é porque elas se repetem, isto é, têm entradas diferentes. Deixa eu descer aqui. De acordo com a sua observação, por que há necessidade de os significados serem expressos em duas entradas, né? Espera-se que os alunos concluam que é porque as duas palavras têm etimologias diferentes, isto é, elas se originam de palavras diferentes, por isso seus significados são expressos em duas entradas, tá? Palavras homógrafas, nossa, são aquelas que têm a mesma escrita, mas significados diferentes. Palavras homógrafas. Como vimos na abertura deste capítulo, Mafalda não gosta de sopa. Leia este significado da palavra e relacione as frases. Sopa. Olá, 1. Caldo de carne, legumes, massas, etc. 2. Algo fácil de ser feito. 3. Algo muito molhado ou líquido. Então, fazer esse trabalho vai ser sopa. Então, ele entra em algo fácil. A sopa hoje estava salgada. Caldo, entra lá no caldo de carne, legumes. O arroz estava uma sopa. Estava molhado. 3, tá? Então, essa é a sequência. Bom, anote nas linhas a seguir ao menos 3 utilidades
do dicionário. Aqui é pessoal, tá, gente? Aqui vocês vão organizar, vocês vão anotar 3 utilidades do dicionário, tá bom? Essa página 63, ele está pedindo para nós organizarmos um dicionário, né? Eu vou falar com vocês depois sobre isso aí, tá bom? Porque eu ainda não expliquei. Tanto é que na videoaula também eu não falei, e aqui eu estou só passando para explicar que eu vou tá falando sobre isso mais para frente. Nós também falamos sobre acentos gráficos, né? Ó, os acentos gráficos indicam o modo como as palavras devem ser pronunciadas, destacando a sílaba mais forte, sílaba tônica, e mostrando se a vogal é aberta ou fechada. Os acentos gráficos são: todas as palavras listadas a seguir deveriam estar acentuadas. Identifique a sílaba tônica e use o acento adequado, conforme o som da sílaba aberta ou fechada. Então, ó, todas essas palavras aqui, elas deveriam estar acentuadas, né? Então, vamos lá ver a próxima. Ó. Copie as palavras do quadro conforme a sua classificação quanto à sílaba tônica. As oxítonas, tá vendo? Ó? Você, parabéns, cipó. São paroxítonas. Vênus, repertório, publicitário, notícia, competência, próprio, lápis. Proparoxítona. Música, código, fenômeno, artístico, gênero, gráfico, estômago, ticket. Então, aqui, ó, de acordo com a sílaba tônica, você vai classificar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lá atrás, as palavras elas não estão acentuadas. Então, você vai acentuar e de acordo com o som, com a acentuação, né, você vai colocá-las aqui, tá bom? Regras gerais de acentuação gráfica. Observe as palavras em destaque nas frases a seguir. Grupo 1. Vá logo para casa. Elas são más amigas. Luana é uma mulher que tem fé, és meu herói. Dei um nó apertado na corda. Nós vamos embora. Ela faz doces gostosos. É a sua vez. Perdi a voz. Grupo 3. Ela fica de peito nu. Ontem faltou luz. Pus muito açúcar no café. Eu li vários livros. Ela quis saber onde eu estava. Quanto ao número de sílabas, como são classificadas todas as palavras? Ó, as palavras destacadas têm uma única sílaba. Portanto, elas são o quê? Monossílabas. Tá vendo? Ó, todas elas que estão coloridinhas aqui, ó, essas palavras são monossílabas. Tem apenas uma sílaba. O que há em comum entre as palavras do grupo 1? Todas as palavras são, ó, do grupo 1. Todas elas, além de ser monossílabas, elas são o quê? Acentuadas. O que há em comum entre as palavras do grupo 2? Né? Todas as palavras terminam em quê? Em Z. O que é possível observar nas palavras do grupo 3? Espero que os alunos indiquem que monossílabos em U e I, seguidos de S ou de Z, não são acentuadas. Nós falamos isso aí na videoaula, na questão da acentuação, tá? 4. Leia as palavras. Xará, sofás, café, pontapés, bisavó, cipó, você, vitrô, armazém, parabéns, papéis, herói, chapéu. O que todas essas palavras têm em comum? Espera-se que os alunos indiquem que todas são acentuadas na última sílaba. Quanto à sílaba mais forte, podemos dizer que as palavras são, se as últimas sílabas, né, é a sílaba tônica, são o quê? São oxítonas, tá? Então, a correção tá aí.
da página 54 a 65, foram 2 videoaulas, né, para a gente fazer essa correção. E agora já estamos quites, né, na questão das correções, e vamos dar início da próxima aula, né, na próxima videoaula. Conteúdo novo, tá bom? Beijinho e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.